Hoje eu entrevisto um jornalista que usa a ética em primeiro lugar. Giovanni César é o meu convidado de hoje e que honra, Giovanni. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, eu que estou honrado também. Pessoal, o Giovanni já foi repórter, editor-chefe, gerente de jornalismo. O que mais, Giovanni? Eu secretário de comunicação, fui chefe da comunicação no Ministério do Trabalho. Assessor de imprensa também. Fui office boy de redação também. Escolha. Vamos começar a nossa história antes de 1984. Te conheço já faz um tempinho, né, Giovanni? Você me contou uma história sobre o papel no jornalismo. Mas não é aquele papel no jornalismo dele desempenhar. É porque você trabalhava em um veículo de comunicação e aí você estranhou que o papel do jornalismo, né, das pautas era um branco e que o papel das novelas eram em papel reciclado. Como é que era essa história? Não, é o seguinte, eu comecei a trabalhar em comunicação na TV Tupi de São Paulo, que era a sede da Tupi no Brasil, nos diários e emissoras associados lá em Perdizes, São Paulo. E eu era do departamento de mimeógrafo. A gente tirava as cópias dos scripts, dos roteiros, de todo o material para distribuir para os atores, atrizes, para os diretores, enfim, para os programas todos e também para o jornal. E para você ter uma ideia da importância da Tupi na época, todos os grandes nomes da televisão, inclusive hoje, faziam parte da Tupi. Por exemplo, Silvio Santos. Na época, os Trapalhões, deixa eu ver quem mais, Chacrinha, Hebe Camargo, todo mundo que era importante, que se tornou figura importante na comunicação, inclusive depois, fazia parte daquela família, porque a Tupi, além de grande, ela tinha uma marca chamada relacionamento, as pessoas se davam muito bem. E eu era o cara empolgado do departamento de mimeógrafo, office boy, com 13, 14 anos de idade, rodava os scripts e saía por lá distribuindo para os atores, né? Dentre eles, vou citar aqui alguns nomes, né? Raul Cortez, Tony Ramos, enfim. Grandes nomes. Grandes nomes mesmo. E o papel usado para rodar os scripts, para as novelas e para os programas, era papel jornal. É um papel mais barato. É um papel de segunda. Um belo dia me chega um cidadão com a matriz para o mimeógrafo e um papel especial, branco. E aí eu perguntei lá no mimeógrafo, mas olha, por que para as novelas e para os programas o papel é o papel jornal de segunda linha e para o jornalismo se usa um papel especial, um papel branco? Aí no cantinho da sala estava a Dona Irã Barbosa lendo um roteiro. Aí ele virou-se para mim, baixou o óculos e falou assim, porque o jornalismo é o jornalismo, meu caro. Não precisou explicar mais nada. Aquele momento foi marcante na minha vida, porque eu passei... ele não precisou dizer mais nada. Eu falei, o jornalismo deve ser uma coisa muito especial. Um menino que não tinha, assim... Ele estava recém-chegado. Quando eu cheguei em São Paulo, tem uma coisa que eu preciso contar, claro, que é interessante. Quando eu cheguei a São Paulo, eu vim de uma cidadezinha lá da fronteira do Brasil com o Paraguai, onde não tinha televisão, não tinha nem luz elétrica. A luz na minha cidade era ligada às 18 horas e era desligada às 11 horas da noite, entendeu? Então não tinha televisão na minha cidade, não tinha asfalto, não tinha nada. Era um lugar assim, quase que uma aldeia, né? É uma cidadezinha bem pequena mesmo. E eu fui para São Paulo com a minha família e aí fui me deparar com aquela cidade, com tudo isso que São Paulo já era naquele momento. E pouco tempo depois estava trabalhando dentro de uma emissora de televisão. Então você imagina a mudança que foi para... né, não, mas imagina a mudança que foi para alguém que nunca tinha assistido televisão, nunca tinha entrado numa cidade grande, chegar em São Paulo e pouco tempo depois estar trabalhando numa TV Tupi. Entendeu? Então foi isso antes desse episódio aí da Dona Irã Barbosa, que hoje foi escolhido recentemente numa pesquisa como a figura mais identificada com a cidade de São Paulo. Entendi. Dentro da TV você trabalhava no departamento de mimeógrafo. Foi a partir dessa pergunta do papel que você
teve a curiosidade de descobrir o que era de verdade jornalismo? Daí eu arrumei uma brecha no departamento de jornalismo e passei a ser o boy da redação. Como boy da redação, que eu nem sei se existe ainda essa figura hoje em dia, eu passei a exercer pouco tempo depois, pouco tempo, 1 ano, 2 depois, atividades que só jornalistas poderiam exercer. E a partir daí, quando eu fiz 18 anos, eu consegui um registro de jornalista na época, entendeu? E com esse registro eu falei, bom, eu posso trabalhar como jornalista? Pode. É o meu emprego em Campinas e fui trabalhar na mesma época em que eu fui aprovado no vestibular. Quer dizer, eu entrei na faculdade e já trabalhava como jornalista. Que foi em 80 que você entrou na faculdade? Foi. 1980. E aí eu tive a grande escola da redação de jornal impresso. Eu trabalhei no jornal do Quércia, Orestes Quércia, que era o jornal de hoje. Ele criou lá, sabe lá com que intenções, porque ele é político, né? Depois virou vice-governador e governador do estado. Criou um jornal impresso na cidade, que era um monstro, tão grande que ele acabou comprando toda a concorrência, né? E eu tive a honra de trabalhar nesse jornal. Na mesma época, também atuava numa rádio, que era educadora de Campinas. Eu comecei todo sábado num programa à tarde, que fazia... Na época não tinha redes sociais. Rede social na época era as pessoas ligarem para a rádio, jovens, né? Deixarem seus recados e a gente lia os recados e recebia as respostas, enfim. Era mais ou menos assim. Entendi. O nosso programa ele é voltado para mais estudantes de jornalismo, né, que assistem nosso programa. Então, ao longo desse programa, a gente vai pedir muito a sua opinião para ajudar esses alunos. Então, vamos lá. Em 84, você se formou na faculdade. Mas, como a gente estava falando aqui, desde 1980, você já tinha criado aquele contato dentro da televisão. Você acha que o contato com o mercado de trabalho dentro da faculdade foi o que te deu a facilidade de continuar na profissão? Não, com certeza não. Contato ajuda, mas contato não é tudo. Se você não tiver talento, se você não se dedicar à leitura, se você não aprender a escrever, você pode ter o contato que for, que você pode chegar conduzido, vamos lá, pela família Marinho, colocar você numa determinada TV ou jornal. Mas se você não for um jornalista preparado, você vai ficar um tempinho ali e alguém vai avisar quem te apadrinhou, olha, o cara não tem talento. Então, se você não se dedicar, se você não se aprimorar como jornalista e não for ético, com certeza o contato pode servir para abrir uma porta, mas a sua falta de talento, sua falta de ética e de profissionalismo, ela vai fechar as portas. Então, não basta ter contato. É importante que você se dedique a se aprimorar como jornalista. Você leia os jornais todos os dias, que você aprimore seu texto, que você tenha fontes, que tenha boas informações, que você tenha que você busque a imparcialidade. Todo mundo diz nas faculdades aí, e nas redações também, que imparcialidade não existe. Então, é um dever do jornalista buscar a imparcialidade todo dia. A gente busca uma coisa que dizem que não existe, mas a gente nunca deve deixar de buscá-la. Às vezes algumas pessoas falam que cada jornalista tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial do Giovanni César? O que vocês acham em você que é o diferencial? Bom, primeiro, o que eu acho que a gente deve sempre ter isso que eu acabei de falar. Você deve ter em mente que o seu melhor trabalho é o próximo. Se você ficar se apegando a coisas que você já fez, ou que é tudo ilusório, o que passou, passou. A sua melhor matéria é a próxima. O seu melhor trabalho é o próximo. Entendeu? Então, o jornalista, na minha avaliação, ele precisa ter em mente que ele está sempre construindo uma carreira. Isso nunca termina. Isso nunca vai terminar. Eu passei por várias redações boas, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa. Tudo isso me valeu? Valeu. Mas o importante é o que eu vou fazer amanhã. Porque o passado
depois de eu terminar essa entrevista passa a ser parte do passado, entendeu? Então, eu preciso me aprimorar todo dia, eu preciso aprender todo dia. Eu tenho 40 anos de profissão e eu digo a você o seguinte, eu tenho muito que aprender. E eu aprendo muito todo dia, aprendo com os meus filhos, que são jornalistas, minha filha Gabriela, meu filho Netinho. Se você não tiver isso em mente, você perde uma coisa importante, não só para o profissional, mas para qualquer pessoa, chamada humildade. Você pega e joga no lixo a sua humildade e aí você começa a fechar portas também, entendeu? Então, a humildade é o primeiro caminho, Ju? A humildade é um dos caminhos. Não adianta ser humildezinho e ruim de serviço, né? Você tem que ser humilde, talentoso, esforçado. Jornalista, assim como todo profissional, ele precisa ser pontual, ele precisa ser equilibrado, não pode se meter em paixões, seja de que maneira for, paixão política, coisa assim. Não deve deixar que aquilo que você pensa, que você defende, que você acha que deve ser uma bandeira na sua vida, interfira na sua vida profissional, entendeu? Então, você precisa ficar atento a coisas básicas, como texto, fontes, ser bem informado, procurar ser bem capacitado como profissional. Isso são coisas básicas que você deve ter sempre em mente, entendeu? Agora, não deixar que as coisas de fora ou as coisas de dentro de você interfiram e atrapalhem sua carreira. Bacana. Após você formar na faculdade, em 84, você passou 10 anos por vários locais, sendo repórter, fazendo reportagens. Após esses 10 anos, você veio para o Espírito Santo em 94, onde você experimentou uma coisa nova que foi um programa de entrevistas. Mas antes disso, você passou pela CBN, você passou pela TV Vitória, você passou pela TV Gazeta, sendo repórter de rede para a TV Globo, até chegar a um programa de entrevistas que foi o da TV Capixaba, que era o Espaço Capixaba. Isso. E aí a gente vai ver um vídeo. Eu queria que você comentasse um pouco como que era essa nova experiência de apresentar um programa de entrevistas. Vamos lá. Muito bem, voltamos. Está aqui a doutora Madalena Bandeira de Mello, ginecologista, para falar sobre problemas, as perspectivas para as indústrias aqui no Espírito Santo para os próximos anos. Se você tem um vasinho de planta em casa, corra e coloque areia, terra, dá um jeito de proteger. Se tem pneu velho no fundo, isso aí acho que é coisa do passado, espero, né? Como é que era a experiência de estar encarando uma nova etapa para a entrevista? Isso aí foi o seguinte, primeiro que eu sou repórter. Eu me identifico com a reportagem. Eu acho que eu saí da TV Capixaba e fui para a Rede TV porque o chefe lá que me contratou falou assim, eu perguntei para ele, eu posso ir para a reportagem? Pode. Eu fui moldado para ser repórter, entendeu? Eu sempre me esforcei e fiz de tudo para trabalhar na reportagem. E lá na TV Capixaba, as pessoas que me conhecem sabiam disso. Então eles falavam, o que você está fazendo aí apresentando um programa, né? Mas o repórter, ele também precisa saber entrevistar, para tirar a boa informação do entrevistado, pelo menos levar a facilitar a vida do editor, né, e da matéria que ele está fazendo. Então, eu passei lá por 12 anos com essa coisa na cabeça, que eu estava lá de passagem e que, na verdade, eu queria era uma outra coisa. Entendeu? Qual foi a maior experiência que você conseguiu adquirir apresentando um programa de entrevistas ao vivo de 30 minutos diário? Qual foi a maior experiência? Apresentando um programa ao vivo de 30 minutos diário, teve várias coisas, várias conclusões, digamos assim, não experiência, mas várias conclusões que a gente tira. Uma delas, você tem 8 minutos, eram 3 entrevistas por dia, de 8 minutos cada, entendeu? Então, eu tinha 8 minutos para tirar o melhor possível do assunto que a pessoa vinha. Então, você precisa, quando vai apresentar esse tipo de programa, dar uma conversada boa com o entrevistado, no sentido dele ter uma certa... dele ter disciplina naquilo que ele vai falar. A tendência das pessoas... existem vários tipos de entrevistados, depende muito do interesse deles, depende muito... a entrevista depende do interesse do entrevistado, do preparo que ele tem,
do deslumbramento, às vezes, que ele traz, entendeu? Então você tem que levar isso em conta. Em um minuto, você tem alguns minutos para conhecer aquela pessoa e saber de que maneira você vai conduzir aquela entrevista. Porque às vezes você pensa, o assunto é maravilhoso, mas o entrevistado é péssimo. Então você precisa tirar leite de pedra durante essa entrevista, porque o cara está diante de uma pérola de informação, mas ele não é o profissional de comunicação como você. Então ele nem sempre está preparado para dar aquele recado. E você precisa facilitar a vida dele. Então, a sua conversa, inclusive antes de uma entrevista, dessa conversa entre o entrevistador e o entrevistado, é que vai sair uma boa ou má entrevista, entendeu? Você vai deixá-lo mais calmo, mais tranquilo, vai prepará-lo, vai dizer o que você quer dele, entendeu? Porque eu não fazia, esse programa não tinha uma característica que era fazer entrevistas que deixam o entrevistado em saia justa. Eu não entrevistava bandido ali. Como o próprio nome diz, ali é espaço capixaba. A ideia era valorizar os talentos, as pessoas e as histórias que elas tinham para contar e as informações que elas traziam, mas assim, não era um programa de criar polêmica, como esses programas que tem por aí, mais policialescos e que você às vezes entrevista alguém que é envolvido com o crime, aí é diferente. Eu até já fiz esse tipo de programa. Mas você fazer um programa de entrevista, você precisa pensar, em primeiro lugar, no telespectador. Que história eu e o entrevistado, porque você vai ser o facilitador, que história nós vamos preparar para contar para as pessoas e de que maneira as pessoas vão prestar atenção naquilo que eu estou falando, entendeu? Então, acho que é esse o desafio, você transformar aquilo que a pessoa está trazendo numa informação que seja útil, apresentar de maneira isenta, entendeu? E fazer com que as pessoas em casa fiquem satisfeitas com as informações que estão recebendo. Mesmo que ali na bancada esteja um jornalista que se sente um repórter mais do que um apresentador de um programa diário de TV, né? Bacana, a gente separou umas 3 matérias suas. Ah, é? Tinham partes cortadas de uma delas, de uma delas, vamos assistir. De um lado, o Oceano Atlântico. No meio, onde mais parece uma praia, na verdade, é um enorme assoreamento. Do outro lado, o Rio Doce. Esse encontro estava se tornando cada vez mais difícil por causa do assoreamento. Mas agora, um canal está sendo aberto para permitir, inclusive, a passagem da lama. Bom, e o nosso desafio, né, Jordana, é encontrar uma tartaruga no momento da desova. Não é um desafio fácil, você já nos falou, né? Não vou prometer que a gente vai encontrar, mas vamos procurar. A mineradora Vale e a siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, responsáveis pelos portos de Tubarão e Praia Mole, podem receber multas equivalentes a mais de 6% do faturamento mensal, caso não cumpram a decisão ordenada pela Justiça. Além disso, as duas empresas foram multadas pela Prefeitura de Vitória em R$ 68 milhões. O bacana, Giovanni, que eu observei, aquilo que você tinha comentado na sua passagem que você fez lá em Regência, de comentar ao redor o que está acontecendo e de aproveitar pautas. Eu percebi que você foi para Regência fazer uma pauta, acabou aproveitando outra para falar das tartarugas, que foi até para o Good News Nacional. Na verdade, não, foi mais ou menos isso. Aconteceu isso que você está falando, porque eu acho que eu te contei, né, essa história de que eu cheguei lá, não sei. Não. Então tá bom, então vamos lá. Eu fui para a Regência uma vez para fazer uma matéria sobre um canal que foi feito para levar água até a Fíbria, antiga era Cruz Celulose. Cheguei lá, fiquei sabendo do que aconteceu em Mariana e fui até Colatina entrevistar o presidente do Comitê de Bacia do Rio Doce. Mas nesse caso não, a gente foi para fazer aquela matéria das tartarugas mesmo, entendeu? Que foi um Good News, todo ele... Good News, para quem não sabe, é o Globo Repórter da Rede TV. Só que ele é muito voltado para assuntos de sustentabilidade. Então a gente foi para a Regência para fazer esse Good News das tartarugas e aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente, com a nossa estrutura, tinha um dia para fazer essa matéria, né? Ou seja, tinha 24 horas, um pedaço de um dia, um pedaço do outro. E o pessoal da Bahia, o pessoal que foi para a Bahia, foi para ficar uma semana. E eles não conseguiram pegar o momento da desova. E a gente, depois de 4 quilômetros rodando à noite ali, nós já encontramos a tartaruga ali botando seus ovos. Aí foi
Foi legal pegar essa desordem. Trabalho fantástico com o pessoal do Projeto Tamar. Eu sei que sua agenda é bem apertada, porque você Estou editando o programa agora. Deixei a turma adiantando lá e já vou voltar para fechar. Bem bacana. Queria agradecer mais uma vez, Giovanni, pela entrevista. Obrigado. E que suas dicas possam ajudar milhares de pessoas que querem seguir essa carreira do jornalismo como você seguiu muito bem até hoje. Parabéns, Cedrico. Obrigado. E para você que deseja rever essas e outras entrevistas, elas estarão disponíveis lá no nosso Facebook. É facebook.com/TV Faesa. TV Faesa, a TV universitária pioneira no Espírito Santo.